prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 18, eu deixei um versículo aqui como base, que diz o seguinte: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém, um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 9, verso 18. Aqui eu fiz um índice, do que a gente vai tratar hoje. Eu separei o capítulo 9 em 6 tópicos. O primeiro deles fala sujeitos à natureza humana, do verso 1 ao 3. Vida e esperança, do 4 ao 6. Viva com alegria, pureza e gratidão, do 7 ao 9. Fazer com limites e em vida, no verso 10. Tempo e oportunidade, do verso 11 e 12. Sabedoria tem valor, do verso 13 ao 18. Antes da gente iniciar aqui, nós precisamos compreender, quando falo do primeiro tópico aqui, sujeitos à natureza humana, que é muito comum quando a gente ouve pessoas falando: você vai aceitar Jesus, sua vida vai ser... Você não vai ter mais nenhum problema, você não vai passar por nenhuma dificuldade, você não vai ter nenhum problema de saúde, você não vai ter nenhum problema psicológico, entre outros. É bem comum isso. Aí de repente tem pessoas que aceitam, recebem Jesus no coração. Jesus o aceita, que é a palavra mais correta. Jesus aceita a gente e recebe no coração. A gente sai daqui e chega na nossa casa, os problemas ainda estão lá. Então o que muda pra gente em tudo isso é o quê? Não é que a nossa vida, assim, os problemas vão sumir de uma hora para outra, mas a nossa forma de lidar com esses problemas será diferente. Porque o que é o objetivo de Jesus? Não é transformar só o nosso corpo, mas é a nossa mentalidade. Para quê? Para a gente agir de forma diferente em diversos ambientes diferentes, diversas situações diferentes. E quando acontece isso com a gente volta para casa, aquele problema a gente começa a lidar de forma diferente para poder solucioná-lo. Pode ser uns filhos afastados do caminho, se envolvendo com coisas que não é agrado do Senhor. Em vez da gente usar aquele meio mais agressivo, de chamar atenção, chamar a atenção do filho, brigar, entre outras coisas, a gente vai começar o quê? A entender que a oração traz um resultado. A oração traz a utilidade e a mudança de vida. Então, quando a gente começa a observar do capítulo 9, do verso 1 ao 3, e fala sobre sujeitos à natureza humana. Aqui no verso 1, o escritor diz que deveras, que significa, entre parênteses ali, verdadeiro. Todas as coisas ele havia considerado no coração dele. E quando fala considerar no coração, ele fala no íntimo da sua consciência. Ele com verdade considerou todas as coisas no íntimo da sua consciência, e ele descobriu o quê? E declarou pra gente que os justos e os sábios e as suas obras, tanto do justo quanto do sábio, são nas mãos de Deus. E ele fala aqui também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Aqui traz dois sentidos diferentes pra gente. No primeiro ponto fala sobre plantio e colheita. Por quê? Se você colhe o amor, você vai o quê? Ou plantar o amor, você vai colher o quê? O amor. Se você planta o ódio, você vai colher o quê? O ódio. Então traz esse sentido de plantio e colheita, ou traz o sentido sentimental. Por que o sentido sentimental? Aqui a gente está conversando. Alguém sabe, por exemplo, dar um significado ou um sentido do que seria o ódio, a raiva aqui nesse momento? Você consegue explicar, trazer um sentido do que seria a raiva? A gente não consegue explicar de fundo, assim, a aprofundar. Por quê? Porque ele é um sentimento. Então, quando você menos espera, você pode também ter o sentido de sentir raiva, sentir ódio. Por isso que o escritor fala que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Porque muitas vezes ele acaba sentindo isso e só conhece quando sente. Porque se a gente for tentar explicar o que é o amor e o que é o ódio, a gente vai tentar explicar o quê? Ações humanas. A gente vai tentar explicar isso para as pessoas.
Mas vai muito além disso, vai muito além de só ver ações, mas é de sentir. Então o escritor fala aqui que todas as coisas ele havia considerado, e ele observou um detalhe, que tudo sucede igualmente a todos. Quando fala que tudo sucede igualmente a todos, os mesmos problemas que uma pessoa que está lá no mundo pode enfrentar, o cristão também pode. As mesmas dificuldades que a pessoa enfrenta lá fora, um cristão também pode enfrentar. E é o que eu comentei aqui no começo. Muitas pessoas acham que, pelo fato de você receber Jesus no coração, acha que a sua vida, ou todo aquilo, o seu mundo ao redor vai ser transformado. E na verdade é a sua forma de lidar com aquilo que vai ser diferente. Você vai começar a buscar de forma justa, de forma correta, a saber lidar conforme a palavra, a tratar as pessoas conforme a palavra, porque a sua mentalidade vai mudar. E quando ele fala que o mesmo sucede a todos, igualmente a todos, a gente observa que nós passamos por diversas aflições, tanto nós aqui como cristãos, como as pessoas também que estão lá fora, as pessoas que estão no mundo. Então quando nós viemos para a presença do Senhor, nós viemos para a presença de Deus, estamos diante da presença do Senhor, não é para sermos melhores do que ninguém, e inclusive de quem está lá fora. Nós não somos melhores, porque o mesmo amor com que Deus amou o mundo, amou a mim, que estou aqui dentro, amou a igreja e amou as pessoas que estão lá fora. Mas o amor, ele é entregue, mas só recebe quem quer. Só abraça o amor quem quer. Então todas as coisas sucedem tanto a um quanto ao outro. Então nós temos que entender que todo ser humano passa por problemas de saúde, passa por problemas psicológicos, passa por problemas no corpo, passa por problemas espirituais. Então nós temos que saber lidar com todas essas situações. Porque quando somos cristãos, nós não somos aquelas pessoas blindadas de tudo no corpo. Porque nós temos que saber cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Nós temos um corpo que foi dado por Deus, nós temos um espírito que foi dado por Deus, nós temos uma alma que foi dada por Deus. Paulo fala isso aos Tessalonicenses. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E tudo isso tem que ser o quê? Cuidado. Por quê? Porque enquanto nós estamos em vida, nós temos que saber cuidar daquilo que Deus deu. Mas existem coisas que estão fora do nosso controle. Que nem, por exemplo, nós sabemos o dia que nós iremos morrer? Não, isso está fora do nosso controle. Nós sabemos o dia que nós iremos, vamos sair daqui e de repente vamos sofrer uma doença e parar no hospital? Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Mas enquanto nós estamos com vida, nós temos que saber cuidar daquilo que Deus deu pra gente. Porque nós estamos sujeitos, como todos os seres humanos, a sofrer problemas, a sofrer dificuldades. Nós, como cristãos, não estaremos imunes de tudo, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. O que são aflições? Ser aflito, ficar aflito, angustiado com alguma coisa. Sofrer até mesmo perseguições. Ele fala bem claro, perseguições, vocês serão perseguidos, falou para os discípulos. Vocês serão perseguidos, injuriados. As pessoas vão querer matar vocês. E realmente aconteceu isso. E a gente às vezes questiona, fala, poxa vida, por que uma pessoa tão boa acabou falecendo? Acabou sendo assassinada? Porque a gente vê muitas injustiças no mundo. Mas o que importa pra gente? É saber com quem nós estamos ligados, porque se isso acontecer um dia, nós podemos ter certeza que nós estaremos com Jesus. Porque nós não sabemos se sairmos daqui, Deus o livre, um carro pode vir atropelar a gente. Mas o que importa é a nossa preparação para encontrar com quem? Com o nosso Senhor Jesus. Porque nós temos que estar todos os dias ligados. Ligados, literalmente ligados. O nosso pensamento, a nossa mente tem que estar ligada em quem? Em Jesus. As nossas ações têm que estar voltadas com aquilo que nós aprendemos com Cristo. Porque nós precisamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, nosso entendimento, e não jamais esquecer dele no momento de dificuldade. Porque às vezes acontece isso com muitas pessoas. E a dificuldade muitas vezes serve para quê? Para dar um chacoalhão na gente, para a gente poder o quê? Despertar. Que foi o que aconteceu comigo, experiência própria. Deus permitiu algumas coisas na minha vida para poder o quê? Dar um chacoalhão.
E tem gente que fala que, eu costumo usar o ditado, né, irmão Zé? Tá apertando um parafuso. Eu acho que ali Jesus usou a parafusadeira no meu caso. Então, o que o escritor fala pra gente? Que tudo acontece com todos. Você, pelo fato de receber Jesus, seu corpo não vai ser blindado. A sua mente não vai ser blindada. Porque a gente tem que buscar o quê? Cuidar de tudo que Deus deu pra gente. O cuidado depende de nós. E no verso 3 ele fala: este é o mal que há entre tudo que se vai debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens é cheio de maldade, e que há de vários, abre parênteses, loucura, no seu coração enquanto vivem, e depois se vão à morte. Aqui há uma observação. O escritor fala que o coração do homem está cheio de maldade e cheio de loucura, mas é aquele que está buscando a loucura, aquele que está buscando a maldade. E depois eles vão para onde? Vão para a morte. E o que será dessas vidas depois que morrerem na sua maldade? Por isso que nós estamos aqui e procuramos fazer coisas boas. Para quê? Para que quando nós viermos a ir, as boas ações possam nos acompanhar. As boas obras em Cristo Jesus possam nos acompanhar, para que a gente jamais possa se perder e perder a nossa vida, a nossa alma e a nossa salvação. Então, tudo isso para a gente entender que nós somos sujeitos às mesmas coisas, e nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus deu para a gente. E aqui no segundo tópico, do verso 4 ao 6, fala sobre vida e esperança. Ora, no verso 4, ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto estamos com vida, tem aquele velho ditado que as pessoas falam, né? Enquanto há vida, há esperança. É o velho ditado que as pessoas usam bastante. Então fala que enquanto estamos com vida, enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Porque nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso fôlego de vida, é uma esperança para buscarmos sempre coisas boas, buscarmos o bem, buscarmos a paz, e jamais acharmos, por exemplo, que somos tão absurdamente importantes assim, e entender que a nossa vida foi dada por Jesus, e tudo que nós temos é Jesus que deu. Então, se estamos vivos, ainda há esperança de transformação. Se estamos vivos, ainda há esperança de sermos curados. Se estamos vivos, ainda há esperança de continuarmos de pé na presença do Senhor. Enquanto há vida, há esperança. E ele abre um parênteses aqui, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. O que adianta o leão ser tão feroz, mas se ele estiver morto não vale de nada. Agora o cão, porque faz um comparativo, o cão é um animal, um dócil, mas menos feroz, e faz a comparação com o animal doméstico e o animal feroz. Então por quê? Porque o leão vivo, toda a sua valentia, todo o nosso orgulho, a nossa soberba, estando na sepultura não vale de nada. Mas enquanto estamos vivos, ainda há esperança para as nossas vidas. Ainda há motivo para a gente poder continuar. E ele acrescenta no verso 5, porque os vivos sabem que um dia que iam morrer. Nós sabemos, como eu comentei aqui, nós sabemos que um dia nós iremos morrer. E os mortos sabem do quê? De nada. Os mortos não sabem de nada. Porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória será entregue ao esquecimento. Porque a nossa vida é um presente dado por Deus. A nossa vida é um presente maravilhoso dado por Deus. Tem até alguns versos que eu gosto bastante, que ninguém até hoje consegue explicar. A Bíblia fala isso, como vai explicar como se formam os ossos do ventre de aquela que está grávida. Eu particularmente, eu nunca vi a ciência conseguir explicar isso. Como é que se formam os ossos, os órgãos
no ventre daquela que está grávida. Até hoje eu não vi a ciência explicar isso. Então, a nossa vida é algo tão maravilhoso e tão poderoso, porque nós temos que aproveitar a nossa vida e acreditar que ainda há esperança enquanto nós estivermos vivos. Acreditar que nós podemos fazer a diferença enquanto estivermos vivos. Acreditar que nós podemos ajudar as pessoas, mudar a vida de alguém com a palavra, com um abraço, que ainda há esperança para aquela pessoa. Porque a vida traz para a gente esperança. E no verso 6, ele acrescenta: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, e em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aqui fala sobre a morte. Quando a pessoa falece, todo aquele amor, todo aquele ódio, toda a sua inveja, tudo isso que a pessoa sente que tem, já pereceu. Então, enquanto estamos aqui com vida, nós podemos fazer a diferença, e quando morrermos, ter o quê? O amor guardado no nosso coração para a morte. Para que o amor possa trazer o quê? A continuação da nossa vida com Jesus. Porque o ódio nos afasta de Jesus, a inveja nos afasta de Jesus. Todas aquelas sentimentos que expressamos traz pra gente o quê? Afastamento da presença de Deus. Então nós temos que sentir o quê? O amor, sentir essa vida, ter a esperança e continuar de pé, sempre na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, quando achamos que não há mais esperança nenhuma, é só a gente olhar para quê? Para a nossa vida. Quando a gente achar que não há mais esperança nenhuma, é só olhar quando nós acordarmos pela manhã e ver que a gente respirou novamente. E quando nós respiramos, abrimos nossos olhos, é o motivo que é o quê? Ainda tem esperança. Ainda dá para mudar alguma coisa. Ainda dá para fazer alguma coisa diferente. Porque se nós acordamos, é mais uma oportunidade que Deus deu para a gente para poder fazer coisas diferentes e ajudar alguém, levantar alguém, agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Então, quanto à vida, a esperança. E aqui no verso 7 ao 9, do capítulo 9, né? Do verso 7 ao 9, fala para a gente viver com alegria, pureza e gratidão. No verso 7 fala: vai, pois, come com alegria o pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Aqui, quando fala sobre a alegria, nós temos que observar que há certas situações na nossa vida que quando a gente sentamos na nossa mesa, a gente reclamamos do alimento que a gente tem todos os dias. Porque fala: eu vou comer carne de novo, eu vou comer frango de novo, eu vou comer arroz e feijão de novo. E nós acabamos o quê? Reclamando de alguma coisa que a gente tem. O escritor fala pra gente: vai, pois, e come com alegria, sendo grato, com alegria no coração. Porque o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Que essa aqui é a famosa oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos que olhar para a nossa vida cotidiana e entender que nós somos felizes, nós somos abençoados, nós temos um futuro brilhante. Não é um futuro para poder mostrar para as pessoas que nós somos importantes, não. É para mostrar que Jesus é importante e Ele ainda faz coisas nas nossas vidas. Para mostrar que Jesus é poderoso e Ele transforma situações. Então, quando nós sentamos à nossa mesa, estamos presentes diante daquilo que nós conquistamos com o trabalho, com o nosso suor, para a gente sentar e se alegrar com aquilo que nós temos, comer com alegria, beber com o coração contente, agradecer, sempre olhar porque Deus agradece, Deus se agrada das nossas obras. E eu faço uma pergunta: quais as obras que Deus se agrada? As obras boas ou as ruins? As obras boas. Então, quando fala aqui porque Deus se agradou das suas obras, porque as obras que o escritor apresenta aqui são obras boas, porque Deus se agrada daquilo que é bom. E ele acrescenta aqui algo que além da questão humana, material. No verso 8 ele fala: em todo tempo sejam alvas as suas roupas ou vestes, e algumas versões vai apresentar vestes. O que seria isso? Santidade e pureza. O que seria ser santo ou santidade? É você ser separado. É ser separado para fazer alguma coisa.
A palavra fala pra gente: sede santos porque eu também sou santo. Então a santidade é uma separação. Uma separação do quê? Das nossas vontades humanas, das nossas vontades carnais, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos distancia. Quando fala alvo, as vestes, o quê? É as vestes limpas, brancas. Mas não é a minha roupa. Não é meu terno que está lavado aqui com cheiro de sabão em pó. É das vestes espirituais. Porque quem que vê as nossas vestes espirituais? É Deus. Eu posso olhar para os irmãos aqui e ver as vestes de cada um. Mas as vestes espirituais, quem vê é só Jesus. Então o que é mais importante para a gente cuidar da nossa veste material ou das nossas vestes espirituais? Espirituais. Não que você vai andar igual um mulambo, de forma alguma. Não que você vai andar todo largado, né? Com a roupa toda largada, tudo rasgado, não. Mas você vai cuidar também da sua parte externa. Mas o importante é o quê? As nossas vestes espirituais têm que estar brancas, limpas, sem manchas nenhuma. O que seriam as manchas? As marcas do pecado. Porque Jesus é que purifica todas as nossas vestes. É Ele que limpa toda a nossa maldade. Porque o ser humano já nasceu com a maldade no coração. Porque desde o pecado, da origem do pecado, foi se arrastando nas nossas vidas. E isso vem de muitos anos, de muitas décadas, de milênios. E Jesus veio o quê? Para limpar as nossas vestes. Para trazer a santidade, a separação. Porque da mesma forma que o pecado separa a gente de Deus, a santidade separa a gente do pecado. Porque quando somos separados por Deus e purificamos as nossas vestes, automaticamente nós nos afastamos do quê? Daquilo que nos afasta de Deus. O que é importante para a gente estar perto de Deus e longe daquilo que distancia da presença dEle. E ele acrescenta aqui: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esses parênteses que eu coloco não está na Bíblia, tá? Eu coloco até em vermelho já para poder diferenciar. Os irmãos, por isso que é importante os irmãos até acompanharem a Bíblia também, porque o parênteses que eu coloco em letra vermelha e itálico é um comentário, apenas uma observação que eu coloco, tá? Então quando fala que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, seria unção e uma separação para um propósito. A primeira coisa, vestes limpas. E a segunda coisa, nunca falte o quê? A unção, a separação para um propósito. E qual é o nosso propósito? Servir a Deus, buscar ao Senhor, levar a palavra, fazer discípulos, ensinar, orar pelas pessoas, ajudar os enfermos nas suas necessidades em oração. Para quê? Porque Deus se agrada de tudo que a gente faz que traz benefícios para a vida de alguém. E faz até recordar quando que Deus mudou o cenário da vida de Jó. Quando ele orava por quem? Por ele mesmo? Pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ele intercedia pelos amigos dele e Deus mudou o cativeiro dele. Porque nós temos que tirar tudo aquilo que de ruim no nosso coração. Porque os amigos de Jó, eles são nomeados como amigos, mas uns pressionavam ele, falavam, não, se ele está assim porque ele cometeu alguma coisa. Se ele está assim porque ele passou por alguma situação, deve ter pecado contra Deus, Deus está punindo ele. E alguns amigos, nomeados como amigos, fizeram isso contra ele. Mas Deus mudou o cativeiro quando ele orava por aqueles que diziam ser amigos. A Bíblia relata como amigos que realmente deviam ser amigos, né? Mas é um momento de fragilidade dos amigos, foi lá e deu em Jó. E nunca falte o óleo, que é a separação para um propósito. A unção de Deus sobre a nossa cabeça. E aqui para a gente ter uma observação, no verso 8, no comecinho fala em todo tempo. Não é só agora, não é só amanhã, não é depois, é em todo o tempo. Vestes limpas e unção, separação para um propósito. E aqui no 9, ele fala, goza a vida com a tua mulher, que se alegre, né? A vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida vã.
Van significa vazio, né? Os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da sua vaidade, porque essa é a tua porção, nesta vida, no seu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. No verso 7 ele fala que para se alegrar com pão e com aquilo que você se alimenta. No verso 9 ele fala, se alegrar com a mulher que você tem, com a mulher que você ama. Porque hoje em dia, dentro de relacionamentos, as pessoas focam muito na questão externa. O comparativo é um dos piores problemas que a gente enfrenta. Porque eu olho, por exemplo, para uma pessoa lá fora, para um casal lá fora, nossa, como aquele casal é lindo, como aquele casal é feliz, e você faz um comparativo, porque eu não sou assim. A gente acaba se comparando. É natural do ser humano se comparar. Mas é um dos maiores problemas que a gente enfrenta se comparar. Porque a nossa mente não está acostumada com comparação. O que ela vai querer fazer quando você se compara? Ela vai te forçar, de alguma forma, a achar que seu relacionamento está ruim e você precisa melhorar. E qual é a opção que a pessoa vê na melhora? Vou trocar. Infelizmente é assim. A opção que vem na mente da pessoa não é resolver o problema, mas é trocar o relacionamento. Porque ela não vê o problema como a situação, mas como a pessoa. Isso é muito natural. Então, o escritor aqui, Salomão, fala pra gente, se alegre. Ou seja, alegre a sua vida com a mulher que você ama todos os dias. E ainda ele acrescenta uma coisa da sua vida vã, ou seja, sua vida vazia. Porque ele traz pra gente um conhecimento muito amplo. Eu falo que foi um dos maiores desafios para mim estudar sobre o livro de Eclesiastes. Como é que eu vou entender a mente de um sábio, sendo que nem sábio eu não tenho tanta profundidade? Como é que eu vou entender a mente de um sábio? Então ele traz esse conhecimento tão profundo e fala pra gente, todos os dias da sua vida vã. Salomão para quem todo mundo já conhece a história, sabe? Cantares de Salomão foi escrito na sua juventude, aquele jovem apaixonado. Provérbios na fase adulta, que ele começou a ter consciência o que seria o mundo ideal. E ele começou a escrever. Eclesiastes, você pode observar que o nosso slogan do projeto é o quê? O mundo real de Salomão. Ele viu que a realidade, quando chegou na sua fase adulta, na sua fase de idade, ele viu a realidade. E ele começa a apresentar pra gente. Muitas coisas Salomão descobriu na sua velhice. Era um homem mais sábio, era um mais entendido, era um mais rico. E olha só os conselhos que ele dá. Se alegre com o que você tem, com o pão de cada dia que você tem. Se alegre com a mulher que você tem, que você ama todos os dias da sua vida. Sejam purificadas as suas vestes. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, que é unção, separação para algum propósito. Porque ele viu que o mundo ideal a gente pode formar na nossa mente, mas o mundo real é aquilo que a gente vive. E nós precisamos viver o nosso mundo real. Existe um problema na nossa sociedade, na nossa juventude, que é o excesso de jogos virtuais. Porque no jogo pode tudo. No jogo você tem várias vidas. Na vida real não, é só uma. No jogo você morre, daqui a pouco você nasceu em outra cidade lá e vai continuar o jogo. No jogo tudo é maravilhoso. Você pode programar lá, de repente você ganha. Esse dia o Zé estava jogando futebol, né, Zé? Porque no jogo é tudo fácil. E a nossa juventude tem visto muita facilidade naquilo que é virtual. Mas quando vem para a vida real, aí vê que como diz o ditado, o buraco é mais embaixo. Vê que o poço para cavar é mais fundo. Vê que o peso da enxada é ruim. Então nós precisamos ter a nossa realidade aguçada. Não a vida virtual. Porque eu estava, inclusive, escutando um neurocientista, ele fala que as pessoas, o nosso cérebro tá tão viciado em estímulos. Porque de repente a gente menos espera, já está com o celular na mão. Involuntário. Você pode observar isso. Inclusive quando eu estou lá em casa eu observo isso. Poxa, eu peguei o celular 3 vezes do bolso, não vi nada, só peguei. E estou vendo, aperta aqui o botão, daqui a pouco eu guardo de novo. É involuntário. Porque o seu cérebro está viciado em estímulos. E esse neurocientista, eu gosto de citar o nome também, Pedro Calabres, que é um neurocientista.
ele fala que nós precisamos também, às vezes, do tédio para desacelerar nosso cérebro. Porque é tanto estímulo que a gente tem, que a gente precisa do quê? Desacelerar. Eu até brinco com os colegas na academia quando eu vou, porque às vezes eles levam celular. Eu não gosto de levar celular. Eu não gosto, porque o meu treino fica horrível. Eu não consigo nem treinar direito. Eu não gosto de levar celular. Aí eu encontro alguns colegas com o celular na mão. Eu falo, você está treinando o polegar? Está exercitando o polegar? Porque a pessoa fica lá, ó, sentado no banco lá para fazer exercício e treinando o polegar. Daqui a pouco vai estar musculoso o dedo dele aqui, ó. Porque é estímulos. E nós precisamos do quê? De uma vida real. Nós precisamos de uma vida real. Por isso que muitas pessoas incentivam tanto a leitura. Nunca se viu uma geração tão tentando fugir. Você pode observar em reportagens, faz uma pesquisa rápida. Tem pessoas que estão tentando fugir da tecnologia. Estão indo morar no meio do mato. Porque o cérebro está tão viciado em estímulo que ele está tentando desacelerar, tirar isso da vida dele. Porque a pessoa fugiu da realidade. Porque na internet você pode pensar que tudo é fácil. Hoje em dia a facilidade que nós temos na internet, os nossos pais, nossos antepassados não tinham. Meu pai tinha que ir na fila da casa lotérica, ficar 2, 3 horas na fila. Hoje eu não, hoje em menos de 1 minuto eu já pago um boleto. Meu pai ia na fila do banco, ficava lá na fila do banco 3, 4 horas para sacar um dinheiro. Hoje não, eu faço um Pix. Você tem ideia como a nossa geração está sendo tão viciada em estímulos? É tudo facilidade, é tudo fácil. E as pessoas estão querendo voltar àquilo que não era estímulo mais. As pessoas estão querendo, não retroceder, eu não falo retroceder. Porque quando você volta e gera saúde para você, isso não é retrocesso. Isso é evolução. É a sua mente se evoluindo. Então Salomão deixa pra gente a vida real. Nós vamos viver a nossa vida na realidade. Não fugir da nossa vida real. E a gente, infelizmente, eu tenho um programa no meu celular, um aplicativo no celular, que eu controlo a hora, o tempo que eu fico na tela. Por incrível que pareça, a gente não pensa, não observa isso. Mas já cheguei a observar ficar 6 horas no celular em um dia. Você está perdendo quase um quarto da sua vida no celular. 1/4. Você tem ideia? A gente está desperdiçando a nossa vida. A gente está jogando a nossa vida. Agora pergunta, o que aprendi em 6 horas no celular? Nada. Só é edificante quando você pega o seu celular, que nem eu uso o meu celular, às vezes para fazer gravações de esboços, né? Eu uso lá, eu fico escrevendo aquele bloco de notas, eu gosto de escrever. Porque eu já passei dos 30, então a memória não funciona mais como antes. Então eu tenho que escrever. Então eu uso o celular para isso. Mas mesmo assim, involuntariamente, a gente fica tanto tempo no celular, que tem hora que eu fico até, eu me cobro quando eu olho esse relatório. Que a média, por exemplo, ele faz uma média a média semanal. Tem vezes que eu fico 5, 6 horas no celular. Falei, gente, a minha vida está sendo desperdiçada, eu não estou vendo. Então nós temos que ver o quê? A vida real. Viver com alegria, pureza, gratidão. E dentro da nossa realidade. Aqui nós vamos para o verso 10 do capítulo 9. Fazer com limites e em vida. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vocês vão, nós vamos, né? Nós vamos. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu coloquei uma frase aqui. Para fazer conforme as suas forças, você precisa estar o quê? Forte. Fazer conforme as tuas forças. Você precisa estar forte. E como eu vou estar forte? Na vida espiritual, como eu vou estar forte na vida espiritual? Orando, jejuando, lendo a palavra. Na vida emocional, como eu vou estar forte? Controlando pensamentos, fugindo de estímulos, fugindo do vício. Para quê? Para fortalecer as minhas emoções. E no corpo, cuidando da minha saúde. Se alimentando, dormindo bem, tendo uma vida de qualidade. Não querendo achar que você que é uma máquina de trabalhar. Eu estava até conversando com alguns colegas que eu tinha tanta coisa para fazer no trabalho, que eu arrumava tanto trabalho para fazer, que eu parecia uma máquina de trabalhar. Uma certa feita, eu e minha esposa fomos fazer alguns cartões de visita,
A gente foi dormir 5 horas da manhã, cortando o cartão de visita. Isso que há uns 3, 4 anos atrás. Então a gente busca tudo, em todos os lugares. 1, 2, 3 trabalho. Trabalha 6 em um, 6 no outro, 6 no outro. Pra quê? E a gente não vive. Salomão deixa claro pra gente aqui que a gente precisa viver também. A gente precisa se alegrar. Tem uma escritora que eu gosto bastante, que ela é palestrante. Ela fala que nós precisamos cuidar do nosso tempo, ter um tempo de qualidade, fazer viagens, descansar. Ela foi uma das pessoas que teve a síndrome de burnout. O que é o burnout? Alguém já ouviu falar em burnout? Parece um nome esquisito, né? Eles costumam dizer que o burnout é o excesso de presente. Ou seja, um excesso de alguma coisa que está te fazendo mal e você não percebe. Isso pode ser em várias áreas, não é só no trabalho. Pode ser em estudo, tanto da estudo bíblico também, porque se a gente não tomar cuidado, a gente tem que ter limitações para isso. Tanto estudo secular, tanto no trabalho, tanto em outras coisas. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o excesso faz mal. Nós temos que ser o quê? Moderados. O excesso faz mal e a falta também. Nós temos que ser o quê? Moderados. Ter limitações. É o que o escritor fala pra gente. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faz-o, mas conforme as suas forças. E eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Se eu estou aqui fazendo esse projeto, porque tem pessoas para poder ouvir. Se eu estou fazendo essa gravação, porque alguém apertou o botão para poder ligar essa gravação. Agora imagine se eu estivesse aqui sozinho, falando só para o celular. Não teria esse aconchego humano, essa aproximação humana, esse contato com pessoas. Porque as pessoas precisam, nós precisamos disso, um ajuda o outro. Ninguém faz nada sozinho. E você pode observar, tem gente, o dia que a pessoa falar que ninguém não precisa de ninguém para nada, ou essa pessoa está com alguma dificuldade, porque se ela for no ônibus, vai ter que ter um motorista. Se ela vier para a igreja, vai ter que ter alguém para poder dirigir o trabalho, alguém para abrir a porta. Se ela vir de carro, ela vai ter que abastecer o carro, vai ter que ter um frentista para isso. Vai ter que ter um mecânico para arrumar o carro dela caso quebre. Olha só para você ter ideia. Então nós precisamos uns dos outros. Então quando fala sobre isso aqui, é fazer com limites. Não é exagerando, é com limitações, porque o nosso corpo é limitado. Nós somos seres limitados. Deus é ilimitado, mas nós não. Deus faz tudo e nós não conseguimos fazer tudo. Então nós somos limitados, nós temos que conhecer as nossas limitações, entender o momento de parar. E tem uma frase muito comum que as pessoas falam, que desistir é para os fracos. Nem sempre. Desistir é para quem conhece os seus limites também. Se a pessoa conhece os seus limites, está vendo que aquilo está fazendo mal, o que eu vou fazer? Eu vou descansar, eu vou parar um pouco com aquilo, porque está fazendo mal para mim. Então esse é conhecer os limites, fazer conforme as suas forças, porque enquanto nós estamos com vida, o escritor aconselha a gente a fazer. Porque depois que a gente morrer, não vai ter projeto, não vai ter conhecimento, nem sabedoria nenhuma. É o que eu sempre costumo dizer. Tudo que eu tinha guardado na minha mente, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, eu estava guardando para mim. Se eu morresse, o que ia adiantar tudo aquilo? Para nada ia valer. Mas quando você compartilha e pode edificar a vida de alguém, aí a coisa começa a ser diferente. Aí a coisa começa a mudar a vida. E não a nossa, não só a nossa, mas a vida das pessoas também. Não é uma transformação só única, mas é uma transformação coletiva. Porque se eu tenho conhecimento, se eu tenho projetos, se eu tenho sabedoria e não uso para nada para edificar a igreja, o que vai acontecer? Eu vou morrer com tudo isso e vai ser tudo vão, inválido, não vai valer de nada. Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 4, verso 16, Paulo escreve a Timóteo na carta, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará a ti mesmo
e como aos que te ouvem. Perseverar onde? No cuidado de ti mesmo e na doutrina. O que Paulo está falando para Timóteo? Você precisa cuidar de você mesmo e cuidar também dos ensinamentos. Você aprende, compartilha. Você cresceu, ajude alguém a se levantar. Se você pode fazer, faça. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Então a gente tem que entender que nós somos limitados. E o que tiver a fazer, faça, conforme forças, enquanto a gente estiver com vida. E aqui a gente fala sobre tempo e oportunidade, no verso 11 e 12. Eu vou tentar correr aqui, porque eu preciso deixar uns 10 minutos ainda para poder fazer as perguntas, que é bem legal. Tempo e oportunidade, verso 11. E voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, e nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo, a duração e a oportunidade e a situação favorável ocorrem a todos. É aquilo que eu falei sobre o celular. Eu fico no celular, todo mundo tem a mesma oportunidade. Enquanto eu fico no celular e aquilo não me edifica, alguém está usando o seu tempo de forma de qualidade para poder o quê? Mudar a vida de alguém, ou adquirir conhecimento para poder transformar a vida de alguém, ou até mesmo a própria vida. Enquanto você desperdiça o seu tempo, as pessoas têm que o quê? A usar o tempo de forma de qualidade. É o que o escritor está falando para a gente tem que aproveitar o nosso tempo, a nossa oportunidade. Aproveitar a duração das nossas horas do dia, aproveitar aquilo que nós temos como tempo, aproveitar as situações favoráveis que nós temos, para quê? Para poder fazer coisas que edificam as nossas vidas e transformam a vida de alguém. E no verso 12 ele fala que também ao homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Situações adversas. Aqui é um parênteses, como eu falo, parênteses em vermelho não está escrito na Bíblia, tá? Eu coloquei. Situações adversas pode vir a qualquer momento e a qualquer pessoa. É aquilo que nós aprendemos. Tudo sucede a todos. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Mas o que vale pra gente é não se comparar com ninguém. E aqui o escritor fala que o homem não conhece, não sabe o seu tempo. E nós realmente não sabemos o que vai acontecer com a gente. Não sabemos o tempo, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer depois de amanhã. A gente não sabe o nosso tempo. A gente conhece o momento agora. O que a gente pode fazer agora. O que a gente pode mudar agora, o que a gente pode aprender agora, o que a gente pode crescer agora, a gente conhece, mas o futuro não. E ele começa a falar aqui que assim como os peixes se pescam na rede, é uma coisa bem interessante, né, de Marinha? E como os passarinhos que se prendem no laço, assim se laçam também os filhos dos homens no mau tempo. Olha só para você ter ideia. Os peixes são pescados de forma fácil ali. Você pega uma rede e joga, na época de peixe lá, você traz um monte de peixe. Eles foram pegos pela rede. Os passarinhos são presos pelo laço. E ele acrescenta, assim também se enlaçam os filhos dos homens no mau tempo. Aqui volta a dizer sobre a utilização do nosso tempo. O mau tempo, que é aquilo que a gente utiliza para poder ver coisas que não agradam a Deus. Eu falo que eu enfrentei muitas dificuldades, que eu colocava coisas más diante dos meus olhos, destruía a minha mente, eu não sabia. Eu estava destruindo a minha mente. Eu estava fazendo aquilo da minha vida um embaraço todo. A gente acha, mas eu sei o momento certo, eu sei controlar isso. Não sabe de nada, a gente não sabe de nada. A gente não conhece nem o tempo, nem hoje, nem amanhã, a gente sabe de nada. Mas Deus sabe de tudo. Enquanto nós confiamos a nossa vida a Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele pode nos auxiliar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos fazendo o quê? Entregando um controle que nós não temos para quem pode controlar tudo, que é o quê? Jesus. Ele pode controlar tudo. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Quando nós reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos colocando na mão dEle a nossa vida para Ele poder guiar e cuidar. Porque se nós não sabemos de nada, Ele sabe de tudo. Se nós não entendemos nada, Ele entende tudo. Se nós não podemos quase nada, porque nós somos limitados, Ele pode tudo. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. E aqui a gente vai, para a gente já finalizar,
do verso 13 ao 18. Aqui o escritor começa a narrar uma história. Em um determinado momento, em uma pequena cidade, onde havia poucos homens, e veio contra aquela cidade um grande rei, um rei poderoso, e levantou os seus baluartes, que seriam o quê? As suas fortalezas, levantou os seus muros. E encontrava naquela cidade um sábio e pobre. Um sábio e pobre. E o escritor acrescenta que aquele sábio e pobre, ele livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então o escritor, ao observar isso, ele falou: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Olha só para você ter ideia disso. Melhor é a sabedoria do que a força. E nós sabemos desde o começo, quando a gente estudou, como a gente adquire sabedoria? Temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. Porque o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando tememos a Deus, adquirimos sabedoria. E aquele sábio pobre que não foi lembrado, na sua essência, você pode observar que ele não estava preocupado em ser lembrado pelo que ele fez, mas ele fez sem se preocupar com o que seria feito depois com ele. Se ele seria lembrado ou não, ele fez. Se valeria algum valor para ele ou não, ele fez. Ele não esperou nada em troca e fez. Porque a sabedoria não é uma moeda de troca. É uma ação humana para mudar a vida de alguém. E foi o que esse sábio pobre fez. O rico tinha dinheiro, o rei era poderoso, mas quem foi que livrou a cidade? Um sábio e pobre. Ele livrou a cidade. E Salomão começou a entender: ei, a sabedoria é muito melhor do que a força. E ele acrescenta aqui: as palavras dos sábios devem ser ouvidas em silêncio. Eu demorei um pouco para entender o que seria as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Falei, como assim devem ser ouvidas em silêncio? Aí depois eu fui entender. Porque o sábio quando fala, o sábio também sabe ouvir. Quando o sábio fala, quem senta para ouvir como sábio não vai ficar questionando, debatendo. Ele vai o quê? Ouvir. Mas ouvir não é qualquer coisa, é ouvir a sabedoria mesmo. Então quando fala que as palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio, deve ser ouvido o quê? Com atenção. Com aquela intenção de aprender. A intenção de compartilhar. E fala que além das palavras do sábio ser ouvidas com atenção e no silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que dominam entre os tolos. Porque o tolo, você pode observar, Provérbios, se não me engano, fala que o sábio é aquele que ouve. A gente comentou bastante sobre isso quando a gente fez o projeto. Sábio é aquele que ouve. Então quando nós sentamos para ouvir, nós também somos sábios. Eu gosto de sentar para ouvir, não só falar. Eu amo sentar para ouvir. Você vai ver aqui quase em todo culto de doutrina, o Dr. Mosé sabe disso. Que eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Porque nem todo mundo tem todo o conhecimento e detém toda a informação. Por isso que todas as pessoas que buscam a sabedoria e compartilham ela com alguém, tem alguma coisa a acrescentar com alguém. E a frase que eu sempre uso: eu sou um compartilhador de informações. Eu aprendo ouvindo, aprendo ensinando, e a gente cresce junto. E para a gente finalizar, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ele fez outro comparativo. Primeiro comparativo: melhor é a sabedoria do que a força. Não adianta você ser forte se você não for sábio. Porque muitas vezes os valentes sofrem e acabam padecendo. E tem muitos ditados que falam que o valente não dura muito. Você pode observar, eu vou usar um exemplo bem claro aqui, é uma briga de trânsito. Aquele que se acha valente, que vai fazer, ele vai descer do carro e vai tirar satisfação. Você não sabe como a outra pessoa está. Você não sabe o que ela tem. Você não sabe se ela está armada, se ela não está armada, você não sabe. E de repente o problema de todo valente é achar que não existe ninguém mais valente que ele. Esse é o problema de todo valente. Mas o que o sábio faz? Eu vou até usar um exemplo que eu usei uma vez aqui. Quando alguém me fecha no trânsito,
O que eu faço? Eu subo meu ouvido e começo a reclamar. Por quê? Para a pessoa não ouvir. Eu estou reclamando com quem? Com a pessoa, mas ela não vai ouvir. Isso é importante, ela não ouvir. Por quê? Isso traz pra gente uma base de sabedoria. Porque se você abre o vidro e vai reclamar com aquela pessoa, acabou. Você vai arrumar confusão, sem dúvida. E é aquele velho ditado, né? Você vai receber, vai discutir, daqui a pouco os ânimos se acaloram, ninguém vai conseguir ficar calado, ninguém vai conseguir sair quieto, alguém vai querer tirar vantagem e pronto, acabou, a briga está armada. E além dele falar que é melhor do que a força, porque a força não vale de muita coisa, fala melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Não adianta nada eu estar armado, ser poderoso armado, ter guerras. O exemplo que ele usou aqui, o rei foi lá com todo o seu poder, levantou baluartes. O que aconteceu? Um sábio livrou toda a cidade. O rei foi com todo o seu aparato, com todas as suas armas, levantou suas fortalezas, com todos os seus engenheiros ali, levantou os seus muros. E quem foi que livrou a cidade? Um sábio. E além disso, sábio e pobre ainda. Não tinha condições financeiras, mas ele tinha o que o dinheiro não pode comprar, que é a sabedoria. O dinheiro não compra a sabedoria. O dinheiro não compra conhecimento. O dinheiro não compra a liberdade. E isso tudo Deus dá de graça pra gente. Jesus deu a liberdade de graça pra gente. Foi um custo de sangue, Ele não cobrou nada nosso. Deu a liberdade pra gente. Deu sabedoria pra gente, para poder guiar a nossa vida. Ser grato a Ele. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Agradecer pela nossa família. Agradecer, viver a nossa vida de forma alegre, contente, reconhecendo que nós somos dependentes dessa misericórdia. Então tudo isso Deus deu pra gente. E ele acrescenta aqui no verso 18, porém, um só pecador destrói muitos bens. Então nós temos que distanciar do pecado, se afastar do pecado, se aproximar da sabedoria, que é o próprio Deus. E aqui pra gente finalizar, duas frases. Ninguém compra ela. E ela ou se conquista ou recebe. Ninguém compra a sabedoria. Ou se conquista ou recebe. E a sabedoria não tem classes. Eu não preciso ter dinheiro para ter sabedoria. Eu não preciso ter classe social alta para poder ter sabedoria. Eu só preciso abrir meu coração para que Deus derrame a sabedoria dele. Eu só preciso abrir a minha Bíblia para adquirir conhecimento, para que a sabedoria de Deus seja exalada no meu falar, no meu viver, em toda a minha história de vida. E aqui para a gente finalizar a nossa frase: o cristão está sujeito a tudo, mas há uma diferença no cristão. Mas ele tem a essência de salvação na sua alma. Ele pode passar pelas mesmas coisas que o ímpio passa, mas a diferença é que ele tem a essência da salvação na sua alma, porque ele recebeu Jesus. Isso é importante para nós.